Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser o estudo do prefácio da obra O Imaginário da Magia, do português Francisco Bittencourt, que traz uma explicação muito interessante sobre os estudos das práticas mágicas, né, da visão mágica do mundo. Dentro do âmbito português, a partir dos relatos das próprias feiticeiras, dos bruxos, dos adivinhos, dos curandeiros, relatos esses que foram produzidos dentro do Tribunal da Inquisição, esses indivíduos na condição de detentos, portanto de presos, perante os inquisidores, que conduziram os interrogatórios. Esses interrogatórios obedeciam a modelos pré-estabelecidos, não é? E, apesar disto, o Bittencourt analisou 100 processos da Inquisição, selecionou uma quantidade muito grande de outros processos que não puderam ser analisados, evidentemente. E o que ficou evidenciado ali? Geralmente, a ideia que nós temos de um mago, né, ou de uma bruxa é de um indivíduo inculto, digamos assim, não é? Na verdade, esses processos inquisitoriais revelaram uma outra perspectiva, né? Ele coloca que foi constatado uma enorme loquacidade dos presos, dos denunciantes, tampouco, e das testemunhas, porque o Tribunal da Inquisição, a Inquisição era uma instância em que aquele indivíduo havia sido primeiramente denunciado para os órgãos oficiais do Estado, digamos assim. E uma vez que o Estado não encontrou nenhum tipo de culpa, não é? Ou encontrou algum tipo de culpa, ele vai subindo para instâncias superiores, como se fosse a Justiça Brasileira e o Supremo Tribunal Federal. Então, o Tribunal da Inquisição seria o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, que era a instância última do julgamento de uma causa, né? Portanto, as denúncias eram feitas perante o Estado. Então, você tinha 3 elementos, né? Você tinha o denunciado, portanto, aquele indivíduo que poderia ser preso, você tinha o denunciante e você tinha os testemunhos, as testemunhas. Ora, o que não se constatou, né? Nenhum deles foi submetido a nenhum tipo de tortura. As declarações, por outro lado, de todos, não correspondiam, na maior parte dos casos, ao universo mental dos juízes. Essa é uma detecção muito importante, uma vez que há acusações de que a Igreja Católica tortura, não é? E que ela deforma os relatos. Neste caso específico, dessa pesquisa do Bittencourt, isso não foi encontrado, nenhum desses aspectos. Portanto, o universo mental dos denunciados, né, dos denunciantes e das testemunhas são diferentes do pensamento eclesiástico. Isso é uma coisa muito curiosa, porque revela um cenário sociocultural muito interessante. Os denunciantes, os inquisidores, vão se preocupar, na maior parte dos casos, em saber se aquelas práticas mágicas tinham se beneficiado do pacto diabólico. Vamos lembrar que essa é uma questão. A figura do demônio, ao contrário do que se possa pensar, ela é uma figura muito tardia, né? Ela é uma figura que começa a ter uma expressão muito séria no período medieval.
Então, do período medieval em diante, é que nós temos uma preocupação muito grande com as chamadas hierarquias infernais. Tá? Bem, então os inquisidores queriam saber se aquelas práticas eram originárias ou resultavam desse pacto. Então, o demônio confere poderes, confere dons, confere mancias, e o pactuado passa a ser tributário, né, daquela energia, daquela força que lhe é exótica. Né, que a força é exterior a ele, a força passa através dele, o toma, e ele é um veículo daquela força. Por sua vez, então isso era a preocupação dos padres. O pacto, aquela prática é resultante do pacto com o demônio ou não é resultante? Por sua vez, os agentes inquiridos, portanto, os presos, falavam de coisas sincréticas. Por exemplo, eles diziam que aquelas práticas resultavam de uma invocação alternada de Deus, dos demônios, de almas e de forças sobrenaturais. Isso é muito curioso, porque, veja, o cristianismo, logo no início, ele tem, de fato, uma série de práticas que mais tardiamente serão condenadas pela igreja, mas que no início não só não foram condenadas, bem como foram incorporadas. Então, muito daquilo que nós chamamos de medicina rústica ou de medicina tradicional, que envolve, entre outras coisas, mezinhas, rezas, benzeduras, mancias, etc., isso tem um resguardo na tradição cristã muito grande. Era propagado, não é? Cultivado pela Igreja Católica. Depois, isso há uma alteração completa de cenário. O que resulta disso? Resulta que essas práticas, tidas como, séculos depois como pagãs, permaneceram vivas, sendo cultuadas no substrato, portanto, na memória popular. Né? De modo que o mundo popular, o mundo do imaginário popular, é um mundo muito rico. Né? Bem, então, voltando aqui, os presos falavam, portanto, que eles tinham contato tanto com Deus quanto com os demônios. Por outro lado, falavam que eles tinham contato com almas, com forças sobrenaturais. Né? E resultava disso lançamento de sorte, realização de conjuros, diálogos com as almas, prognósticos do passado, do presente, do futuro, elaboração de filtros de amor, fervedouros, mandingas, maledicências, ligamentos, aqueles amarramentos. Né? Por exemplo, tem um tipo de benzedura ainda no Brasil, em que a pessoa vai cozendo, vai tecendo, né? Cozer no sentido de tecer, ela vai tecendo um saquinho e vai amarrando a doença. Né? Isso é um resquício desse processo, que são os chamados ligamentos. Né? Os amuletos, o hábito de você botar uma figa atrás da porta, de você botar a mão de Fátima, enfim, nôminas, cartas de tocar, não é cartas de jogar, hein? Cartas em que você toca. Você tem um amuleto através de uma carta, você toca naquela carta e aquela carta desperta ou te protege, né? Os chamados feitiços de bem-querença, e também tem os feitiços de mal-querença, aqueles feitiços em que você é um feitiço maligno, digamos assim, né? Em que é um feitiço de afastamento. Bem, centenas de interrogados nos processos vão manifestar, portanto, os próprios mágicos denunciados, os clientes, as vítimas. Porque, veja, para você ter um bruxo atuando, ou uma bruxa, evidentemente ele tem um cliente. Isso é o procedimento natural. Então, o que ficou constatado? Que tanto o acusado, né, quanto o beneficiado, digamos, o cliente ou a vítima, e evidentemente você tem a vítima, porque se for um feitiço de malquerença, aquele feitiço não vai, né? Então o feitiço, é preciso entender o seguinte,
O feitiço ele pode ser privado, ou ele pode ter um cunho que beneficia privadamente, mas ele pode ter um cunho exterior. Então, você já amplia o número de indivíduos aqui. Quando o feitiço é privado, você tem um indivíduo em contato com um mago em que ele vai usufruir daquele benefício. Por exemplo, ele vai fazer um pacto com o demônio para ficar rico, como o caso de Dorian Gray. Né? Você vende a alma em troco de riqueza e de beleza eterna. Isso você beneficia e você não está causando mal a ninguém mais. E você tem um outro tipo de prática mágica, não é? Como eu falei dos feitiços de malquerenças, em que alguém vai requisitar para o mago aquela prática para que ela seja aplicada ou dirigida a um terceiro. Então nós temos os indivíduos que praticam a mancia, né? Nós temos 4 tipos de pessoas. O cliente desse camarada, a vítima, que não necessariamente existe sempre, e o denunciante, que vai denunciar por uma razão ou outra. Né? Às vezes pode ser que o denunciante seja a própria vítima, não se sabe. Ou algum vizinho, alguma coisa assim. Né? Bem, então, esses 4 elementos, portanto, o próprio mago, os denunciantes, os clientes e as vítimas, eles vão manifestar uma crença muito profunda na eficácia das práticas mágicas. É óbvio que vão, sobretudo naquela época, não é? Porque o sujeito não vai contratar esse tipo de serviço se ele não acreditar naquilo. Então, esses conhecimentos teriam sido herdados ou adquiridos por aprendizagem. Os inquisidores não acreditavam no poder próprio dos próprios magos. Eles pressupunham que esse poder resultava de uma ilusão diabólica, que havia sido obtido em resultado de um pacto expresso ou implícito com Satanás, com o maligno. Se você hoje em dia, fazendo um paralelo, for a um herveiro, a um raizeiro dentro do Brasil, o pai é raizeiro, o avô era raizeiro, o bisavô era raizeiro, o tetravô era raizeiro, e o cara é raizeiro e o neto será raizeiro, o filho também. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma linha de tradição oral. Isso não tem nada a ver com o pacto com Satanás, percebe? Então, quando esses sujeitos falavam para o Tribunal da Inquisição de que os conhecimentos deles tinham sido herdados ou adquiridos por aprendizagem, portanto, através de uma cadeia, não necessariamente uma cadeia familiar. Às vezes você pode ter um aprendizado com alguém que é um reconhecido mago, naquele aspecto, e aquele mago passa, por uma razão qualquer, aquele conhecimento para aquele discípulo, vamos dizer assim. Né? Isso não tem nenhuma relação com escola iniciática. É um conhecimento de tradição oral que você passa de boca a ouvido, mas sem estar conectado à escola iniciática. Acontece que esse tipo de argumentação o Tribunal da Inquisição não aceitava. E, na verdade, ele existe. Né? Então, aqui nós já temos um outro universo que se descortina, que é muito interessante. Quer dizer, você tem uma prática mágica que não está necessariamente, aqui num sentido filosófico mesmo, né? Não é necessariamente derivado de um pacto com o maligno. Né? Mas esse argumento, repito, não era válido na Inquisição. Os inquisidores, muitos inquisidores, vão se concentrar, portanto, no ponto fulcral do pacto. Tá? Então, eles vão focar aquilo ali, por conta do pecado original. Então, aqui é preciso entender a posição da igreja. Se a igreja aceitar que você tem uma prática mântica que não tem relação com Satanás, então que tipo de força é aquele que está movendo aquele sujeito? Veja que nós temos um problema, digamos, de cariz teológico, né? E nós temos um problema de cariz científico. Né? Ora, então,
Isso era uma resolução que, naquela altura, impossível de fazer. Os inquisidores vão se preocupar, evidentemente, em sua grande perspectiva, em sua grande maioria, com a perspectiva teológica. Não havia, a ciência estava no início, estava em formação, né? E esse era o ponto fundamental. Então eles vão criar um foco em cima do pacto. Tem pacto ou não tem pacto? Os acusados vão apresentar declarações aparentemente inúteis sobre casos concretos de consultas e de práticas que se afastavam muitas vezes do modelo demonológico proposto. Então, estou trazendo essa questão à baila porque no Brasil tem se falado tanta bobagem, tanto sobre o viés religioso, católico, protestante, espírita, né, quanto pelo viés New Age, em relação à definição de mancias, de magias, que é uma coisa verdadeiramente tenebrosa. Tenebrosa, quer dizer, o Brasil tem poucos livros em relação a esses estudos, mas assim, os estudos de bruxaria, de magia, de feitiçaria, meu Deus do céu, cobrem campos de investigação acadêmica, científica, muito sérios. Há trabalhos muito dramáticos em relação a isso, gravíssimos, né, no sentido da seriedade. No Brasil, nós temos uma francesa que aposentou-se como professora titular da PUC do Rio de Janeiro, a professora Monique Augrat, que era do Departamento de Psicologia. A professora Monique é a grande referência no Brasil, por exemplo, sobre os estudos de mancia, mais voltada à cultura africana, né? O último livro dela, antes de aposentar, se não me falha a memória, chama-se Todos os Santos São Bem-vindos, né? Eu conheci pessoalmente a professora Monique Augrat. Ela fez um trabalho para nós sobre Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, para um livro de uma igreja histórica tombada que nós estávamos fazendo em Minas Gerais, e é uma delícia conversar com a professora Monique, né? Quer dizer, você conhecer alguém que estuda o assunto, e ela não acredita no candomblé, hein? Mas os assuntos que ela trouxe à baila eram absolutamente bem pesquisados, fundamentados. Então, o estudo dessa temática independe de você gostar do tema ou não. Quer dizer, aquilo fez parte de uma realidade histórica. Assim como daqui 300 anos, 400 anos, ninguém vai poder negar que aconteceu um movimento Nova Era no século XX e no século XXI, né? Que foram criadas comunidades alternativas a partir de uma determinada realidade sociocultural que se manifestou. Ora, então, uma das grandes loucuras que são feitas no Brasil é dizer que anexar o processo da Inquisição, né, dizer que a Inquisição torturava, matava, fazia uma série de práticas, é verdade em parte, não é verdade no todo, e ao mesmo tempo desconsiderar por completo que em muitos desses casos que foram condenados pela Inquisição como práticas mágicas, não é verdade que o demônio é a proposta principal, né? Então, as raras narrativas de sabás, o que é um sabá? Sabá é uma assembleia, isso é uma terminologia muito própria em Portugal, né? Sabá é uma assembleia, é um ajuntamento coletivo de bruxas. Existe em Portugal, inclusivamente, aldeias onde você tem, até hoje, até os dias de hoje, rituais de sabás, né? Então, as raras narrativas de sabás que existem dentro dos tribunais da Inquisição e de metamorfoses de animais das bruxas, as bruxas virando animais, não correspondiam inclusivamente ao modelo europeu conhecido pelos juízes. Então veja, esse estudo do Bittencourt é um estudo muito curioso, porque vai mostrar um outro tipo de universo dentro de Portugal, né? Isso é muito importante, porque quando você não tem aquele modelo, e o indivíduo vem com um determinado modelo, veja que nós estamos diante do que? É uma memória ancestral muito antiga, né? É um conhecimento que ficou preservado. O que é isso?
na ausência do modelo, é preciso tentar entender que modelo é esse que está sendo proposto aqui. Os inquisidores vão pressupor que existe uma separação entre o céu e a terra, né? E que a terra está sujeita à presença ativa dos demônios, por conta do pecado e da guerra nos céus. Os interrogados, então, diante deste modelo, né, teológico que passa pela cabeça dos padres, eles vão promover os interrogatórios. Os interrogados vão pressupor uma interação constante entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Portanto, não é o espiritismo que vai trazer esse contato entre o mundo dos vivos e dos mortos. Esse contato sempre existiu. Vamos lembrar que os egípcios foram o império, a cultura, a civilização que mais talvez terá investido no culto dos mortos, né? O Egito era, por excelência, o país dos mortos. Ora, então a verbosidade dos presos era registrada nos tribunais da Inquisição, né? E esses relatos eram submetidos à análise dos indivíduos qualificados pelo Santo Ofício. Acontece o seguinte: tinha uma tramitação burocrática nesse processo. Então, você pegou o denunciado, fez ele registrar o seu ponto de vista, né? Aquilo era transcrito da forma mais fidedigna possível. E depois era encaminhado aos indivíduos do Tribunal do Santo Ofício. Acontece que a classificação das declarações nunca se realizou, não é? Dado a estranheza, portanto, do relato, não é? E a inutilidade do relato sob a perspectiva dos inquisidores. Porque eles queriam despachar casos considerados menores, não queriam cuidar desses casos, para se dedicar ao peixe grosso. O que era o peixe grosso? O peixe grosso eles se ocupavam especificamente com casos ligados ao judaísmo, ao islamismo ou ao protestantismo. Portanto, esses outros casos considerados menores, de bruxedos, maledicências, feitiços de bem-querença, de mal-querença, essas coisas todas eram consideradas menores. Então, a pesquisa do Bittencourt vai recolher essas declarações consideradas menores, né? Isso vai permitir a ele e a nós também, que temos a oportunidade de ter o livro, né, de adquirir, eu recomendo fortemente essa obra dele, vai permitir a gente ter acesso a um universo de práticas e de crença que não estavam restritas meramente à cultura oral, popular, né? Muito pelo contrário. O Bittencourt vai mostrar que aqueles casos que os inquisidores do tribunal consideravam menores, na verdade, eles expressavam toda a sociedade. Era uma coisa muito interessante, porque aquele tipo de pensamento estava impregnado não só na cultura popular oral, bem como numa cadeia erudita, né? Culta, rica, certo? Isso revela, portanto, o quê? Uma falta de perspectiva, de visão da Igreja Católica, um foco. Por que a Igreja focava somente no judaísmo, no islamismo, no protestantismo, né? Então, abre uma série de pontas aqui nesse estudo do Bittencourt, que é muito curioso. Ora, então, essa obra é uma obra muito sui generis, exatamente por isso, que ele sai daquele universo
e ele parte para outro universo de estudo. A definição dos diversos agentes mágicos com que ele vai se confrontar, portanto, as bruxas, os feiticeiros, os adivinhadores, os curandeiros, os astrólogos, né, os magos, vai exigir o quê? Isso é uma pesquisa monumental, porque ele buscou dicionários da época em diversas línguas, detectou as origens gregas ou latinas de muitas designações para caracterizar os traços específicos portugueses ou os traços ibéricos, né? Portugal e a Espanha têm uma sequência de práticas de magia muito grande. O brasileiro não faz ideia de como crenças heterodoxas, ritos, práticas, culturas heterodoxas estão impregnadas na Península Ibérica. Né? Então, os reinos peninsulares é um erro brutal achar que a Igreja Católica dominava, literalmente dominava o universo cultural da peninsular. Tá? O fato dos reinos peninsulares serem católicos não significa que o pensamento da cultura peninsular, daqueles diferentes povos, era católico puro. Havia os chamados cristianismos heterodoxos, né, e diversos outros tipos de heterodoxias que eram muito presentes. E não eram presentes perifericamente. Aquilo fazia parte da estrutura. De modo que os portugueses e a missionação jesuítica, quando chega ao Brasil e encontra que os índios, aí depois tem que lidar com a cultura africana, com os escravos, nós temos um ajuste da nobreza portuguesa, da legislação portuguesa, e um ajuste da própria igreja, porque isso já era natural lá para eles. A leitura da bibliografia disponível sobre magia, feitiçaria, bruxaria, em língua portuguesa, francês, espanhol, inglês, né? Tem muita coisa. Então, esses estudos que o Bittencourt abriu desencadeou, portanto, uma metodologia e, ao mesmo tempo, uma frente para filósofos, historiadores, antropólogos. Né? Então, o que vai acontecer? No século XVIII, nós temos uma oposição entre, digamos, a magia branca e a magia negra. E isso só foi possível com as leituras à parte da historiografia, como é o caso, por exemplo, do filósofo de Wittgenstein, de Cassirer, de Dumézil, de Pritchard. É interessante, né? Wittgenstein é a grande referência em termos de linguagem, pois ele é um dos sujeitos que ajuda enormemente essa ideia, né? Porque quando você fala magia branca, magia negra, a magia, toda magia precisa de um forte conteúdo gramatical, né? De conteúdo de palavras, orações. Você não tem uma estrutura mágica, mesmo as simbólicas, cujo rito mágico seja somente visual. Não, a boca é sempre o elemento primordial para a concretude do gesto mágico. Você fala para fazer magia, seja ela a magia simpática ou antipática, né? Portanto, a magia do bem, digamos assim, e a magia do mal. Então, há uma série de estudos que os historiadores, e essa é uma lacuna, né, que existe nos campos, e o Bittencourt chamou atenção a isso, você alargar as investigações.
Portanto, quando você ultrapassa a dependência de um único tipo de fonte, eu vou pegar só as fontes católicas, isso é problemático. Você tem, quando você pega um único tipo de fonte, uma única linha, você cria uma visão inquinada de um processo. Isso não é só numa leitura de magia, em qualquer processo. Você vai pegar, por exemplo, a história do Brasil, desde o século XIX, é uma história que foi tratada eminentemente sob a perspectiva econômica. Qualquer outra perspectiva que fuja dessa área é refutada. Isso você cria um clã dogmático em relação a isso, aonde aquilo vira quase que um dogma religioso. Então, todas as vezes, todos os programas de rádio que nós fazemos, nós procuramos trazer uma visão interdisciplinar, sempre. Porque você não pode depender de um único tipo de fonte. Você tem que procurar ultrapassar a dependência de um único tipo de fonte para evitar essas visões inquinadas, enviesadas, deturpadas. E a partir disso você mergulha numa riqueza muito grande de autores. Então, um outro campo de investigação muito importante são, por exemplo, as obras literárias. Porque você tem uma riqueza muito enorme. Se você pegar Gil Vicente, Sá de Miranda, Antônio Prestes, João de Barro, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Francisco de Moraes, Diogo Bernardes, Camões, você tem representações de feiticeiras, de agentes mágicos, encenações de prodígios e de assombrações, onde você enxerga, vislumbra as interfaces, as contaminações entre o sagrado e o profano, entre o chamado mundo miraculoso cristão e o mundo miraculoso pagão. Mesmo nos livros que são considerados classicamente eclesiásticos, como, por exemplo, a obra monumental do Frei Bernardo de Brito, chamado Monarquia Lusitana, que tem 8 volumes. Não tem um volume da Monarquia Lusitana em que nós não encontramos em profusões extraordinárias exatamente isso, ensinações, prodígios, assombrações, o miraculoso cristão, o maravilhoso pagão, e é uma obra eclesiástica. Então, é preciso buscar um recurso de um leque de obras normativas sobre a magia, por exemplo, as ordenações do reino, os coletórios de diplomas pontifícios, os diplomas régios, as documentações inquisitoriais, as constituições sinodais, os manuais de confessores, os índices de livros proibidos. Você fala assim, por que a Igreja Católica proibiu, lançou o livro de índices proibidos? Isso vai permitir uma compreensão mais abrangente do pensamento das elites sobre a magia. E, evidentemente, a magia que fosse aceita, que tivesse sido incorporada pelo cristianismo, ela passava. Mas a magia, por exemplo, que era considerada uma prática, vamos dizer, uma prática judaica, ela recaía sobre uma censura. A magia protestante recaía sobre censura. Ah, protestante não tem magia. Tem. Claro que tem. Tem muita. A magia islâmica tem magia também? Ora, a reconstituição das práticas mágicas que foram organizadas em torno do conhecimento das coisas ocultas, aí seria preciso definir, a gente não tem tempo aqui, do que o Bittencourt vai chamar de coisas ocultas. Então, a reconstituição das práticas mágicas, quer dizer, que envolvia conhecimento de ocultismo, o domínio sobre o corpo, os sentimentos e as vontades. Porque quando você vai fazer um ato de magia, seja aquele ato originário de um pacto com o demônio, ou através de uma fonte de tradição, oral, que passa de boca a ouvido, o que você tem? Você tem um conhecimento, mesmo que aquele conhecimento não seja científico, percebe? Você tem um conhecimento, aquele conhecimento, a magia é exatamente isso, você está dominando forças. Então, quais são as forças que você está dominando? Você está dominando as forças do corpo?
você está dominando a alma, portanto, as forças da alma, você está dominando os demônios, né? Por exemplo, você tem na mancia islâmica os djinns, que são os demônios, aonde o mago domina o djinn e o demônio é colocado para os djinns são os gênios, portanto, são colocados para trabalhar a serviço do invocante, né? Então, o processo de magia é exatamente uma relação que se estabelece de controle e domínio do corpo físico humano, né? Das entidades sobrenaturais e das forças da natureza. Então vamos entender o que é magia, né? Se a gente considerar a estrutura do candomblé, por exemplo, o candomblé é magia por excelência, né? Porque ele lida exatamente com essas questões. Se você considerar a prática católica do exorcismo, nós estamos falando de magia mesmo, né? Então, a prática mágica, ela tem um conhecimento oculto, ela exerce um domínio sobre o corpo, ou um domínio sobre um agente exterior ao humano, ele é um agente não humano, seja ele uma entidade, seja ele uma força da natureza. Este domínio, dependendo da ação mágica, ele vai, portanto, influenciar o sentimento do ser humano e a vontade do ser humano. Então você faz um pacto com o demônio, ou com um djinn, seja lá o que for, e direciona aquele pacto para controlar o sentimento e a vontade de uma pessoa X ou Y, para que aquela pessoa, sob um comando exterior a ela, exótico, portanto, possa exercer um tipo de atividade que aquele invocante deseja. Então, a magia é sempre intervencionista, né? A magia tem sempre um caráter prático. Você invoca uma força e você vai produzir alguma coisa com aquela invocação. Nenhuma invocação é meramente uma invocação passiva, mesmo que ela seja uma invocação para beneficiar o próprio invocante. Toda invocação mágica, ela tem um objetivo específico, portanto ela vai produzir um resultado. Então o domínio prático da intervenção da magia, digamos, foi observado pelos inquisidores, né? E então, quando a gente vai ler esses processos, tem que perceber, através das formas de interrogar, né, o que os inquisidores estão querendo extrair daquilo ali. Então, a magia, ela tem a finalidade de intervenção. Ela vai intervir no destino. Você tem um tipo de magia que vai prever o futuro. Então ela vai desvendar uma força oculta. Ela vai perceber, ela vai manipular o corpo, ela vai manipular ou criar um tipo de inclinação, de sentimento, de vontade, de desejo. O que está em jogo? É tão fascinante essa matéria, porque assim, o que está em jogo aqui? Está em jogo os problemas essenciais do espírito humano, não é? Portanto, a angústia perante a doença, o sofrimento perante a morte, né? O desejo de ser amado por alguém, né? A volúpia de querer ficar rico, né? Ou a ganância da riqueza, a relação de dependência com os outros, o sentimento de vingança, o desconhecimento passado, a curiosidade do funcionamento do mundo, né? A necessidade que o indivíduo tem de conhecer o presente, de conhecer o futuro
isso tudo, quando você fala assim, magia, né, envolve o universo da magia uma sequência de coisas absolutamente fantásticas, né? Então, a magia não é simplesmente um bruxedo. Ela é uma prática que salva, mas ela pode ser uma prática que mata. Por trás dessa prática, o que está em jogo? O ser humano, né? A imensidão, a grandiosidade da ideia do ser humano. O ser humano em corpo e em alma, de corpo e de alma. Porque quando você tem inveja de alguém e você vai procurar um mago, para o mago eliminar a vida daquela pessoa, ou aquele alguém é casado com uma mulher que você ama e você deseja tomar a mulher do sujeito, não é? Como, por exemplo, a lenda de Merlin. Nós temos isso claramente. Não é? O pai de Arthur tem um desejo em cima da mãe do Arthur. Ela é casada com outro homem. Ele, através de mancia de Merlin, se metamorfoseia fisicamente no marido, que está em guerra, dorme com a mulher, entra dentro do castelo, toma posse da mulher, né? Depois o marido morre na guerra e ele tem um filho com ela, tem o Arthur, e o Arthur depois é levado para ser criado pelo Merlin. Nós temos aqui exatamente esse tipo de processo. Um sujeito que tem inveja, movido por um profundo desejo sexual, faz uma intervenção mântica. E aí, a partir disso, desenvolve-se a lenda do Graal, não é? Veja que é muito curioso. O que está em questão aqui? Novamente, o problema essencial do homem. O corpo do homem, a alma do homem. Um outro ponto fundamental no estudo das magias é a utilização. Nenhuma estrutura mágica prescinde de símbolos, né? Todos os símbolos, quando se fala em magia, nós estamos falando claramente de utilização de conteúdo simbólico. E existe uma outra perspectiva em relação a isso. Os símbolos dentro do contexto mágico são reversíveis. O mesmo símbolo é utilizado para uma coisa e para outra coisa. Então, as manipulações mágicas, os símbolos, né, utilizados nas manipulações mágicas, têm uma reversibilidade fantástica. É por isso que quando você encontra um símbolo dentro de um processo mágico e você vê aquele mesmo símbolo dentro de outro contexto, ele não significa a mesma coisa. É preciso entender, porque o símbolo vai estabelecer uma analogia, uma relação simbólica com outros símbolos. Então nós temos uma chave de interpretação simbólica nas manipulações mágicas. É isso que vai gerar uma prática com um resultado específico, que cura ou que mata, né? Existe uma obra muito fantástica, que é a obra de Marcel Granet, sobre o pensamento chinês, né? Eu tenho essa obra, comprei há muito tempo atrás. Essa obra é decisiva para a gente entender essa ambiguidade e a oscilação simbólica, né? A gente tem essa oscilação na Europa Ocidental, na Europa Oriental. Igualmente as obras de Giuseppe Cottiara, Ernesto de Marino e Jean-Pierre Vernant, o grande helenista, vai também permitir um estudo lógico e racional, né, dos procedimentos, e científico, evidentemente, dos procedimentos e das práticas divinatórias. Existe um tratado eclesiástico, portanto católico, fantástico, sobre o mal-olhado, do Frei Manuel de Azevedo, que nunca antes tinha sido analisado, porque talvez estivesse inserido numa obra de medicina.
Então aqui nós temos um cruzamento entre cultura popular, cultura erudita, magia, ciência, tradição, né, realeza. A base hoje, os estudos ligados a isso, portanto a base científica ao fenômeno, veja que nós estamos em pleno século XXI, né, e existe um retorno de bases mágicas divulgados diariamente na televisão, nos jornais, na sociedade, nas culturas, ligado a esse movimento Nova Era. Na base de todo esse substrato, nós temos o que? Nós temos a ideia de um pensamento mágico muito forte. E é preciso ter isso em perspectiva, porque alguns podem argumentar equivocadamente. Não, antigamente havia essa ideia de coisa mágica porque não tinha ciência. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Hoje nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos universidades, nós temos a magia. Então, desde que o mundo é mundo, veja bem, desde que o mundo é mundo, pelo menos o que aponta, né, a antropologia, a arqueologia e a historiografia, nós temos uma relação que sempre foi contínua e vívida, que nunca se desfez entre a magia e a ciência da época, e a religião da época. Então nós temos um universo do maravilhoso e o universo do pragmatismo, da razão, da lógica, da ciência, da política, da religião. Essas coisas sempre caminharam paralelamente ao longo da história. De modo que é absolutamente incorreto dizer que o pensamento mágico desenvolve somente em culturas primitivas. Não é verdade isso. E em culturas em que não existe ciência desenvolvida. Né? Ora, então o que é preciso, o que esse livro do Bittencourt vai trazer? Né? Ele vai trazer vários aspectos, esse é um deles. Ele vai reconstituir a mentalidade mágica que existia em Portugal, né? Ele vai caracterizar a demonologia, né? Então, é preciso analisar esses dois polos. Portanto, qual é a visão mágica do mundo subjacente a uma grande diversidade de práticas aparentemente fragmentadas, e qual é a visão de demônio que era construída pela Igreja Cristã entre os séculos XIII e XVI, que foi destinada a reduzir o homo magus a um intermediário do demônio e a transformar as feiticeiras em bruxas seduzidas pelo maligno. Então essa é uma reflexão histórica muito importante. Primeiro, entender que a visão mágica de mundo é compartilhada por inúmeras culturas. E você tem, quando se fala em magia, magia não é uma coisa uniforme. Qual magia? É preciso fazer um recorte, né? E segundo, como é que a igreja se posicionava em relação a isso? Então, uma perspectiva muito interessante vai ser entender isto. Quer dizer, que a igreja tem uma visão própria. O demônio é introduzido nesta análise. Por que eu estou fazendo menção a isso? Por uma razão grave e séria. A magia não tinha relação com o demônio. O demônio pode vir a ser uma das forças invocadas, não a primordial. Dentro do contexto cristão, o demônio é o grande eixo ao redor do qual a magia se processa. Né? Então, quando se fala em magia, ela tem um universo que escapa
a estrutura, de modo que a igreja produziu uma visão demonológica. Ela construiu o homem mágico, e esse homem mágico construído, ele é o macho, no caso do homem, do macho, né? Ele foi transformado no intermediário do demônio. E as mulheres, ou as bruxas, eram bruxas porque eram sempre seduzidas por Satanás, pelo maligno. A partir disso, vai se desenvolvendo o simbolismo dos ritos observados, a relação que esses homens mágicos, homens e mulheres, terão com a totalidade das coisas. Portanto, se aquela relação está baseada numa concepção animada do universo, se esse universo é povoado de espíritos, no qual todas as coisas têm propriedades, todas as coisas interagem, todas as coisas influenciam a vida humana, né? Qual é a relação que um homem vai estabelecer com outro homem? Enfim, o papel do homem mágico, né, que é um intermediário entre esses jogos de força, envolve e indica a própria condição humana. Né? Portanto, os estudos, hoje, sobretudo a perspectiva ignorante que tem engraçado no Brasil, tem uma contaminação rançosa e ignorante mesmo, porque nem a Igreja Católica hoje fala os tipos de bobagem que esses pseudo-cristãos estão falando dentro do Brasil. Né? E nós temos diferentes níveis de culturas envolvidos em práticas mágicas, que podem ser paralelas, podem ser coincidentes, né? O demônio é uma perspectiva muito católica, ele não faz parte de inúmeras tradições do mundo. E, portanto, quando nós temos os tratados de teologia, os tratados de filosofia, mesmo os tratados de magia, né, nós temos que ter uma distinção entre a magia natural e a magia diabólica. Né? Então, é preciso expor ou estudar essa relação que vai haver entre a ciência. Então, a magia natural era uma ciência que poderia abarcar o religioso ou não. Isso, por exemplo, é muito claro dentro da tradição judaica, dentro da tradição grega e dentro da tradição muçulmana. Na tradição cristã, não. E mesmo na tradição cristã, a magia como ciência, que fazia parte dos estudos de filosofia, e sobretudo dos estudos de filosofia da natureza e de ontologia, né? Se a gente pegar, por exemplo, o grande monge, o Tritêmios trata a magia, né, natural como uma ciência. E o Tritêmios já está em franca oposição com a magia diabólica, que é aquela magia que vai ser trabalhada pela visão da Igreja Católica. Né? Então, nós temos que distinguir essa ideia, porque o que está em campo dentro da visão católica é no pressuposto da intervenção do demônio na criação, na briga, na guerra nos céus. O demônio intervindo na terra, como um anjo caído, com vontade própria, independente de Deus, um espírito maligno, né? Isso é o que norteia a intervenção demoníaca. Isso é o que norteia o pensamento da Inquisição. Mas este pensamento é próprio da ambientação católica. Este pensamento não é o pensamento. Então, para finalizar, existe, sucintamente, uma ideia, uma magia natural e uma magia diabólica. Quando os inquisidores se deparavam com essa magia natural, nos processos e nos relatos, eles descartavam esse tipo de relato. Ele era considerado um relato menor. Então ele ia buscar aquele relato de magia diabólica. E para isso, eles vão enquadrar os judeus,
os muçulmanos, os negros, etc., dentro daquele critério de magia diabólica. E, na verdade, quando você vai pegar isso num contexto judaico, em muitos casos, aquilo que foi classificado como magia diabólica é magia natural. É uma técnica mesmo. Se a gente perceber, entender que antigamente, por exemplo, não tinha conhecimento de agronomia, então quem é que estudava? Você precisava de arar a terra para produzir vinha, para produzir trigo. Quem é que estudava isso? Eram os astrólogos. E uma parte dos magos. Era um conhecimento técnico, percebe? Ele não é um conhecimento para lidar, para fazer mal a ninguém. Ele é um conhecimento técnico que terá uma aplicação prática, sociocultural. No curso de cristianismo heterodoxo, que eu dou para os alunos, que dura mais de um ano, a gente vai vendo exatamente todas essas diferentes variações e o substrato grego, mesopotâmico, egípcio, caldaico, romano, que vai ficando no cristianismo. Enfim, esse livro, História das Inquisições, né, a Inquisição em Portugal, do Fernando Bittencourt, é um livro muito importante de ser lido. No Brasil, depois que esse livro foi lançado, a historiadora Laura de Mello e Souza lançou um livro, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, né, e o Inferno Atlântico, ambos sobre demonologia. Né? Mas ela veio na esteira desse processo, mas não é rico, como o do Francisco Bittencourt, mas vale a pena. Então, o trabalho do Francisco abre uma perspectiva para outros investigadores, não só em Portugal, bem como no Brasil também, muito interessantes. Tá? Enfim, vamos ficando por aqui, esperamos que o programa de hoje tenha trazido para você uma visão que um pouco mais alargada deste fato cultural que é o imaginário da magia. Fiquem em seguida com a nossa programação. Muito obrigado. Até a semana que vem. Um abraço.